Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, nos últimos vídeos, né, nós estávamos falando sobre os povos, né, como eles estavam organizados antes da chegada dos europeus em seus territórios. E hoje, né, nós vamos mergulhar, né, literalmente, né, mergulhar sobre como é que ocorreu os primeiros atos de navegação, né? Então, o pioneirismo das navegações que foi dada pelos portugueses. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho aqui, nós vamos discutir e debater um pouquinho, né, sobre a importância das navegações, né, para os portugueses, né, e como é que os portugueses vão levar vantagem, né, dentro desse cenário todo. Bem, então, quando nós falamos em navegação, então o mundo ele estava numa mudança, né, estava se transformando de uma forma que até então nunca havia ocorrido. Então, a ideologia, né, as formas como os europeus começam a ver o mundo é totalmente diferente do que era feito antes. Então, os mapas, né, os mapas mundis conhecidos até então, eles começam a ganhar o formato que são hoje, e com isso nós chegamos, né, até os dias de hoje, né? Mas sempre lembrando que esse período foi o período de mais, né, um período de grande riqueza, né, cultural, né, de grande riqueza material e também de muitos conflitos, né, entre os povos dominantes e os povos dominados. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui dos antecedentes. Então, os europeus tinham conhecimento remoto sobre o continente asiático, vindos dos relatos parciais, muitas vezes obscurecidos por lendas, ainda dos tempos da exploração de Alexandre o Grande e dos seus sucessores. Outra fonte eram relatados pelos árabes do tempo da ocupação cristã da Palestina e do reino cristão da altura das Cruzadas. Pouco era conhecido para lá né, da Anatólia, né, e do Mar Cáspio, região bárbara, nos limites, sítios dos últimos cristãos civilizados. Bem, então, no caso, né, esse valor de bárbaros, então, são os povos que não comungavam, que não dividiam da cultura europeia. Então, aqueles que não eram, né, europeus eram considerados como povos bárbaros. Então, o continente africano era conhecido parcialmente, não se conhecendo seus limites a sul, né, ou sequer que havia limites, existindo apenas relatos de grandes reinados africanos para lá do deserto do Saara, sendo conhecido real, né, conhecimento real dos europeus das costas mediterrâneas, né, e pouco mais, já que os bloqueios turcos não permitiam a exploração mais aprofundada, senão, né, os dos contatos com os escravos negros vendidos na Europa. Né? Então, o conhecimento que os europeus tinham da África era muito limitado às lendas e os relatos feitos pelos africanos que tinham sido escravizados naquele momento. Né? Então, o conhecimento da costa africana atlântica era remoto e provinha essencialmente dos mapas antigos e de relatos de um tempo estranho e distante em que os romanos chegaram a explorar a Mauritânia. Então, do Mar Vermelho sabia-se que a sua existência e pouco mais, sendo que só com o desenvolvimento dos laços comerciais das repúblicas marítimas italianas, no caso de Gênova e Veneza principalmente, se começou a verdadeira exploração dessa zona. Bem, então, após, né, a queda do Império Bizantino, então o bloqueio realizado pelos mouros, né, pelos muçulmanos, isso vai provocar a necessidade dos europeus em buscar novas rotas comerciais, principalmente por conta da cidade de Gênova e de Veneza, né, por conta que essas cidades eram um centro comercial e cultural da Europa naquele momento. Então, com o fim desse comércio, né, e antes mesmo, os portugueses eles já buscavam novas possibilidades de rotas que levariam até o Oriente. E isso vai se acentuar a partir da queda de Constantinopla para os turcos otomanos. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dos caminhos antes das navegações. Então, aqui eu tenho aqui com vocês alguns mapas, né, algumas rotas comerciais que levavam os europeus até a Ásia. Né? Muitos deles, né, por conta, né, da navegação exercida pelos árabes e também por conta das caravanas terrestres, né, que levavam esses produtos até a Europa.
e por conta da sua baixa oferta, né, no caso, esses produtos eram muito valorizados na Europa, e com isso, né, levando muitos aventureiros a buscar controlar esse comércio e, com isso, adquirir muitas fortunas. Então, a circulação de mercadorias por terra. Então, o prelúdio da era dos descobrimentos, então, foi uma série de expedições que atravessavam a Eurásia, né, por terra, né, na Baixa Idade Média. Embora os mongóis tivessem ameaçado a Europa com a pilhagem e a destruição, os estados mongóis também unificaram grande parte da Eurásia. Então, a partir de 1206, a Pax Mongólica permitiu criar rotas comerciais, né, e vias de comunicações que estendiam desde o Oriente Médio até a China. Né? Então, uma série de europeus aproveitaram para explorar o Oriente. Esses eram majoritariamente italianos, pois o comércio entre a Europa e o Oriente Médio, né, era, então, quase totalmente controlado pelos comerciantes das repúblicas itálicas, no caso de Gênova, Veneza e Ragusa. Então, a estreita relação dos italianos com o Levante suscitou uma grande curiosidade e interesses comerciais sobre os países situados ao Oriente. Então, no caso, esses produtos muito exóticos, né, para os padrões europeus vão levantar essa curiosidade, né, os povos que dominavam ali aquela região. Né, no caso, os europeus vão começar a ter um outro olhar para o Oriente, né, e buscando chegar a essas novas riquezas. Então, o primeiro desses viajantes foi Giovanni, né, Piero Capini, que viajou para a Mongólia e de volta entre 1241 a 1247. O viajante mais famoso, porém, foi o veneziano Marco Polo, que na sua obra As Viagens, relatou a viagem em toda a Ásia de 1271 a 1295, descrevendo ter sido convidado pela dinastia Yuan, né, na corte de Kublai Khan. Então, a sua obra foi lida por toda a Europa, tornando-se um grande, né, manancial de informações da época. De 1325 até 1354, um estudioso marroquino de Tanger, então Ibn Battuta, né, viajou ao norte da África e ao sul da Europa, então, e o Oriente Médio e a Ásia, tendo chegado à China. Após regressar, dito, né, o relato dessa viagem, um estudioso que conhecerá Granada e a Riala, né, no caso, a viagem. A única, então, pouco divulgada fonte de informação sobre a sua aventura. E em 1439, Niccolo da Conte, né, então, publicou o relato das suas viagens às Índias e ao Sudeste Asiático. Então, nós tivemos vários estudiosos. O mais famoso foi Marco Polo. Né? O que é muito complicado nós pensarmos sobre Marco Polo é que os seus ditados, né? Então, a sua obra, ela é difícil de ser comprovado cientificamente. Então, isso, de uma certa forma ou de outra, dificulta, né, os nossos estudos, mas não tira dele a importância da sua história. Então, essas viagens tiveram, contudo, pouco efeito imediato. Então, o Império Mongol desmoronou-se quase tão rápido como se formou, fazendo com que as rotas para o Oriente se tornassem muito mais difíceis e perigosas. Então, a epidemia de peste negra, a partir do século XIV, também bloqueou as viagens e o comércio, e a ascensão da agressiva expansionista do Império Otomano, em que 1453 viria a se tornar, né, a tomar Constantinopla, limitou ainda mais as rotas terrestres para a Ásia. Então, o comércio, que já não era uma atividade muito simples, começa a se tornar cada vez pior, principalmente com o levante otomano. E esse levante otomano vai fazer com que, né, a possibilidade de se chegar até o Oriente, né, e trazer esses produtos é extremamente raro, e isso vai agravar ainda mais a situação da Europa, né, por conta da necessidade desses produtos e principalmente por conta da riqueza que era gerada por eles. E isso vai fazer com que os europeus comecem a buscar novas rotas para chegar até a região. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do comércio com a China. Então, em 1368, destronado da dinastia Yuan, os mongóis, né, perderam grande parte da China para a rebelde da dinastia Ming. Então, os chineses tinham estabelecido uma vasta rede de relações comerciais na Ásia, Arábia, África Oriental e Egito. Né? Então, desde a dinastia Tang, de 618 a 907 depois de Cristo. Entre
de 1405 a 1421, o terceiro imperador Ming, Yongle, patrocinou uma série de missões, né, tributárias, né, de longo curso ao Oceano Índico, sob o comando do almirante Zhang He, né? Então, Shang Ho. Né? Então, no caso, os chineses vão, né, também mergulhar nessa possibilidade de expansão marítima. Né? Tanto é que nós temos aqui uma carta náutica produzida pelos chineses, pelo almirante Zhang He. Né? Então, esse almirante vai ser de grande importância para as navegações chinesas, que logo depois serão, né, extintas. Bem, então, para a expedição diplomáticas internacionais, foi preparada uma grande frota de novos juncos. Aqui os chineses chamavam de Bachuan, então, navios dos tesouros. O maior desses navios podem ter medido em torno de 121 metros, 400 pés, de proa a popa, né? De proa a popa. Então, com milhares de marinheiros envolvidos nas viagens, as primeiras expedições partiram em 1405 pelo mesmo 7 expedições estão bem documentadas, cada uma maior e mais cara do que a anterior. As frotas visitaram a Arábia, a África Oriental, a Índia, o arquipélago malaio e Sião, atual Tailândia, trocando mercadorias pelo caminho. Então, presenteavam ouro, prata e porcelana e seda, e na contrapartida recebiam novidades, como avestruzes, zebras, camelos, marfim e girafas. Após a morte do imperador, Zheng He liderou uma viagem final, partindo de Nanking, né, no caso em 1431, e retornando em glória em Pequim em 1433. É muito provável que essa seja a última expedição que tenha chegado a Madagascar. Então, as viagens foram relatadas por Man Huan, né, então, um viajante e tradutor muçulmano que acompanhou Zhang He em 3 das expedições. O relato de Yin Shenglan, então, o retrato geral das costas do Oceânicas de 1433. Então, a China, ela tinha uma marinha muito expressiva. Mesmo assim, em um certo momento, o imperador ele vai considerar essas expedições muito perigosas e vai acabar com essas expedições nesse momento. Isso vai fazer com que a China ela se fechasse, né, dentro do seu território até a chegada dos europeus por volta do século XVII. Né, fato que nós vamos discutir um pouco mais para frente. Bem, então, essa longa viagem não tiveram segmentos, então, pois a dinastia Ming recolheu-se a uma política isolacionista, então, limitando o comércio marítimo. As viagens terminaram abruptamente, então, após a morte do imperador. Com os chineses a perder o interesse pelo que chamavam as terras bárbaras, o imperador Hongxi, então, terminou as futuras expedições, o imperador Xuande eliminou muitas das informações sobre a viagem de Zheng He. Né? Então, a marinha, né? Então, o imperador ele vai começar a perseguir, né, essas navegações e, principalmente, acabar com seus relatos, para que, de uma certa forma ou de outra, ele pudesse continuar a sua política de isolamento. Mas isso não impediu que os europeus ainda nutrissem um grande interesse pelos produtos vindo do Oriente e mantendo, né, as rotas vindo por terra e depois por novos caminhos vindo pelo mar. Então, a exploração do Atlântico. Então, do século VII até o século V, né, 15º, então até o século XV, a República de Veneza e as vizinhas repúblicas marítimas detiveram o monopólio comercial europeu no Oriente Médio. Então, o comércio da seda, especiarias envolvendo incensos, ervas, drogas e ópio, tornou-se essas cidades-estados do Mediterrâneo fenomenalmente ricas. Então, esse comércio vai ser muito importante para o florescimento do Renascimento. Né? Então, os comerciantes marítimos que vão conseguir uma grande quantidade de recursos, então vai fazer com que esse comércio seja cada vez mais intenso e, com isso, né, conseguindo uma grande quantidade de riquezas. E essas riquezas vão ser a base, né, para a construção do renascimento comercial. E aqui no mapa nós vemos, né, as rotas em vermelho, que eram as rotas, né, usadas pelos venezianos, e a rota em verde, que era usada pelos venezianos. E como a cidade de Constantinopla ela era muito importante para essa relação comercial. Bem,
Então, as especiarias estavam entre as mais caras, né, produtos, né, da Idade Média. Então, eram usados na medicina, que enfrentava guerras, né, e epidemias constantes, em rituais religiosos, como comércio com cosméticos, na perfumaria, bem como os aditivos alimentares e conservantes. Então, eram todas importadas da Ásia e da África. Então, comerciantes muçulmanos, descendentes de navegadores árabes, o iemenitas e os omanis dominavam, né, as rotas do Oceano Índico, batendo, né, então batendo as regiões de origem do Extremo Oriente, transportando-as para os empórios comerciais nas Índias, como Calicut, e daí para o oeste, né, por Hormuz, né, pelo Golfo Pérsico, e Gida, no Mar Vermelho. Então, daí a rota terrestre eram transportadas para a costa do Mediterrâneo e os mercadores venezianos faziam a distribuição pela Europa até a ascensão do Império Otomano, que viria a tomar a costa de Constantinopla em 1453, barrando os europeus importantes rotas, né, combinadas marítimas e terrestres, elevando os preços dos produtos para valores astronômicos. Então, no caso, né, a queda da oferta desses produtos vão causar, né, um aumento considerável dos seus preços. E isso vai fazer com que esse comércio se tornasse cada vez mais buscado, né, para buscar esses produtos e tentar fazer riquezas com eles. Bem, então, forçados a reduzir as suas atividades no Mar Negro, em guerra com Veneza, os mercadores da República de Gênova voltaram-se para o comércio no norte africano de trigo, azeite, valorizados também como fonte de energia, e na busca de prata e ouro no interior da África. Então, os europeus tinham um déficit, né, constante de metais preciosos, pois a moeda, né, seguia o caminho, né, então saía da Europa para pagar o comércio oriental, de agora estava cortado. Então, as minas europeias estavam esgotadas e a falta de moeda levou ao desenvolvimento de uma série, né, de um sistema bancário complexo para gerenciar os riscos envolvidos no comércio. Então, navegando entre o norte da África e o porto de Bugis, de Flandres, então, a Inglaterra, os genoveses e florentinos estabeleceram, então, uma comunidade em Portugal, que beneficiou a iniciativa empresarial, né, e a experiência financeira desses rivais da República de Veneza. Então, dentro desse contexto, né, então, com a busca, né, por esses produtos, também a questão do ouro, né, por conta que os muçulmanos estavam cobrando cada vez mais ouro, né, para trazer esses produtos, e como a exploração, né, de metais preciosos na Europa já haviam desde a antiguidade, então essas minas se esgotaram, fazendo com que o europeu, né, buscasse também fontes de ouro e prata para aquecer esse comércio. Então, em 1293, com a Reconquista, né, então concluída pelo rei de Portugal, Dom Dinis, interessava-se pelo comércio externo, organizando a exportação para países europeus. Em 1317, fez um acordo com o navegador e mercador genovês Manuel Peçanha, Pessigano, então nomeado como o primeiro almirante da frota real, com o objetivo de defender a costa do país contra ataques piratas muçulmanas. Então, na segunda metade do século XIV, surtos de pestes bubônicas levaram a um grave despovoamento. Só o mar oferecia alternativa, com a maioria da população fixada nas zonas costeiras de pesca e comércio. Então, entre 1325 a 1357, Dom Afonso IV de Portugal ordenou as primeiras explorações marítimas com o apoio dos genovenses. Então, no caso, em 1341, as Ilhas Canárias, já conhecidas dos genovenses, foram oficialmente descobertas sob o patrocínio do rei português. Então, no caso, né, começa-se uma expansão marítima considerável já no século XIV, né, por conta de Portugal, na busca de dominar a região. Lembrando que o rei português, né, quando Portugal se unificou e não havia mais conflitos internos, então isso possibilitou o desvio de recursos de guerras internas para que esses recursos fossem usados nas navegações. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui das conquistas portuguesas, né? Então, por que Portugal
teve esse privilégio de se tornar o país mais importante dentro desse contexto. E o pioneiro, um dos pioneiros dentro das navegações. Então, as primeiras conquistas no Atlântico, em 1415, de Celta, foi ocupada pelos portugueses, visando o controle, né, das navegações na costa norte africana, evento geralmente convencionado com o início das expansões portuguesas. O jovem príncipe infante Dom Henrique, que participou da conquista, tomou aí conhecimento da possibilidade de lucro das rotas comerciais transsaarianas. Então, durante os séculos, a rota de escravos e do comércio do ouro ligava a África Ocidental ao Mediterrâneo, atravessando o deserto do Saara. Então, controladas por poderosos, né, muçulmanos hostis do norte da África, o infante Dom Henrique propôs, então, saber até onde o território muçulmano se estendia, na esperança de ultrapassá-los e negociar diretamente por mar e encontrar aliados nas terras cristãs que se imaginava existir para o sul, com o lendário Prestes de João. Né? No caso de soldar, seria possível chegar às Índias, né, de origem de lucrativos comércios de especiarias. Investiu, então, o seu patrimônio pessoal e o patrimônio, e patrocinou as viagens exploratórias da costa da Mauritânia, reunindo um grupo de comerciantes amadores e armadores, né, produtores de armas, e interessados nas novas rotas marítimas. Então, Portugal inicia-se essa busca por esses novos caminhos, principalmente para conseguir a cobiçada, né, mercadoria que vinha, né, do Oriente. Né, e essas mercadorias vão ser muito importantes para o desenvolvimento do novo país. Bem, então, em 1418, deu-se o redescobrimento da ilha do Porto de Santo, né, por João Gonçalves Arco, e mais tarde a Ilha da Madeira por Tristão Vaz Teixeira. Então, o arquipélago da Madeira e das Canárias despertaram desde cedo o interesse tanto de portugueses como dos castelhanos, por serem vizinhos da costa africana. Então, representavam fortes potencialidades econômicas e estratégicas. Em 1427, Diogo de Silves atinge o arquipélago de Açores. Né? Então, no caso, essas ilhas seriam muito importantes, né, para a questão militar e comercial dos portugueses. Então, desde 1422, as navegações sucessivas ao longo da costa africana sucederam a ultrapassar o Cabo, né, Então, o limite sul, considerado intransponível por europeus e pelos árabes. E em 1434, Gil Eanes, né, contornou o Cabo do Bojador, então, assim, dissipando o terror né, que predominara, né, e inspirava novas navegações. Então, no ano seguinte, o navegador Afonso Gonçalves Baldeia descobriram Angras de Ruivos e esse último chegou ao Rio do Ouro, no Saara Ocidental. Entretanto, após a derrota portuguesa em Tanger, em 1437, os portugueses adiaram o projeto de conquistar o Marrocos, no norte da África. E em 1441, Nuno Tristão chegou ao Cabo Branco, juntamente com Antão Gonçalves, fizeram incursões no Rio do Ouro, e a partir de então ficou generalizada a convicção de que essa área da costa africana poderia, independentemente de novos avanços, sustentar uma atividade comercial. Bem, então, no caso, né, os portugueses estavam muito interessados, né, de uma certa forma ou de outra, tirar a influência dos muçulmanos na região e, com isso, dominar uma rota comercial muito rica e importante naquele contexto. Então, em 1453, deu-se a queda de Constantinopla, tomada pelos otomanos num golpe para o cristianismo e para as relações comerciais estabelecidas. Então, em 1455, foi emitida a bula, né, de Romanus Pontífice pelo Papa Nicolau V, reforçando a anterior de Diversas, de 1452, declarando que as terras e mares descobertas além do Cabo do Bojador são pertencentes ao rei de Portugal, autorizando ao comércio, mas também as conquistas contra os infiéis e pagãos, reduzindo-os à escravidão perpétua, iniciando a política de mare clausura,
né, no Atlântico. Então, o mar fechado. Então, em 1456, Diogo Gomes atingiu o arquipélago do Cabo Verde. Na década seguinte, vários capitães do serviço do infante Dom Henrique, como o genovês Antônio de Noli e o veneziano Alvise, né, Cadamosto, descobrem o restante das ilhas e segue-se o povoamento ainda até o século XV. O Golfo da Guiné seria atingido no ano de 1460. Então, as expansões se tornam cada vez mais rápidas na África, e isso vai fazer com que, né, a tentativa de buscar lucro seja algo eminente. Então, a conquista, né, da segunda metade do século XV. Então, em 1460, o Perot de Sintra atingiu Serra Leoa, e em novembro desse ano faleceu o infante Dom Henrique. E em 1469, dadas as poucas receitas da exploração, Afonso V de Portugal concedeu o monopólio comercial do Golfo da Guiné aos mercadores Liboeta, né, de Lisboa, né, o Fernão Gomes de Minas, contra a renda, né, então, contra uma renda anual de 200 mil réis. Segundo João Barros, ficava aquele honrado cidadão de Lisboa com a obrigação de continuar as explorações, pois a exclusividade do comércio era garantido com a condição de que cada um destes 5 anos fossem obrigados a descobrir pela costa em diante de 100 léguas. Então, de maneira com que o cabo de seu, né, arrendamento desses 500 léguas descobertas. Então, a intenção de Portugal era cada vez mais adentrar ao território africano. E o desejo mais importante de todos os comerciantes ali naquele momento era descobrir uma rota segura para as Índias. Então, esses avanços, do qual não há grandes, né, pormenores, terá começado a partir da Serra Leoa, onde já havia chegado Pero Sintra e Soeiro da Costa, com a colaboração dos navegadores João Santarém, Pedro Escobar e Lopo Gonçalves, e Fernão do Pó e Pedro de Sintra, Fernão Gomes, Feno, né, mesmo para além do contrato. Com o seu patrocínio, os portugueses chegaram ao Cabo da Santa Catarina, já no hemisfério sul do continente africano. Então, João de Santarém e Pedro Escobar exploraram a cota da África Setentrional, do Golfo de Guiné, atingindo a mina de ouro de Sama, atual Samambaia. Então, a costa da mina e de Benin, né, e do Colambar e de Gabão, da ilha de São Tomé e Príncipe, e no ano bom, né, no caso, quando a expedição chegaram ao Imar, com a costa, né, do ouro em 1471, encontraram um florescente comércio local de ouro de Alivião. Então, o ouro de Alivião é um tipo de ouro que ele não requer muita tecnologia e muitas ferramentas para conseguir ser explorado. Então, com isso, vai atrair muito as expedições para o local, principalmente para dominar, né, esse novo recurso, né, vindo ali da região, e com isso, né, produzindo mais, né, a cobiça das coroas, né, da coroa portuguesa. Então, em 1474, Dom Afonso V entregou ao seu filho Dom João, né, o futuro Dom João VI, a organização das explorações por terra africana, que assim passaram a iniciativa privada para a coroa. Então, este fez o reconhecimento de toda a costa até a região do Padrão do Santo Agostinho, até 1483. Então, Diogo Cão chegou ao Rio Zaire 2 anos depois, numa segunda viagem até a Serra Parda. Então, né, no caso, os portugueses começam a iniciar esse processo das navegações cada vez mais intensiva, e com isso chegando a novas terras e conquistando cada vez mais riquezas. Então, nós vamos falar um pouquinho de 3 navegadores importantes. O primeiro deles é Bartolomeu Dias, que foi aquele que conseguiu, né, um grande pacto, chegando até o sul, o extremo sul da África. Então, em 1486, o rei Dom João II passou a comandar de uma expedição marítima de Bartolomeu Dias. A missão era procurar estabelecer relações pacíficas com legendários reis cristãos africanos,
conhecido como Preste João. Então, ele tinha ordens também para explorar o litoral africano e encontrar uma rota para a Índia. As duas caravelas de 50 toneladas e uma naveta auxiliar passaram primeiro por Angras de Ilhéus, atual Baía de Spencer, no Cabo das Tormentas. Entraram em seguida num violento temporal, ficaram 13 dias sem controle, enfrentando ventos e ondas. Quando o mar acalmou, navegaram para o leste e buscaram a costa, mas só encontraram o mar. Então, no caso, o Bartolomeu Dias, ele tem esse ponto importante, né, das navegações, que ele, né, de uma certa forma ou de outra, de uma forma trágica, né, por conta dessa tempestade, vai fazer com que ele não chegasse ao seu objetivo no primeiro momento, que era atravessar pelo Cabo das Tormentas, mas ele chegou até lá, né, mas isso vai fazer com que, né, ele tenha alguns problemas. Então, decidiram, então, ir para o norte, onde chegaram diversos portos. Ao encontrar a foz de um rio, né, que foi batizado como o Rio Infante, a tripulação obrigou o capitão a voltar. Então, era o final de janeiro do início de fevereiro de 1488. Então, Bartolomeu Dias deu-se conta, então, que passara pelo extremo sul da África. Então, o cabo que, né, por conta das tempestades, ele havia chamado de Cabo das Tormentas. O rei Dom João II viu a novidade com outros olhos e mandou mudar o nome para Cabo da Boa Esperança. Afinal, de uma expedição portuguesa provara que havia um caminho alternativo para o comércio com o Oriente. Então, a primeira representação cartográfica da zona explorada por Bartolomeu Dias é o planisfério do Henrique Martelo Germano. Então, em 1652, o mercador holandês Jean van Riebeeck fundaria um posto comercial na região que mais tarde se tornaria a cidade do Cabo, ali na África do Sul. Então, no caso, o Bartolomeu Dias ele conseguiu o seu objetivo, mas por conta de uma possível revolta dos seus comandados, ele foi obrigado a retornar. Mas isso não tirou o ímpeto da sua conquista. Então, Bartolomeu Dias voltou ao mar em 1500, no comando de um dos navios da frota de Pedro Álvares Cabral. Após passar pela costa brasileira, a caminho da Índia, Bartolomeu Dias morreu quando sua caravela naufragou. Ironicamente, no Cabo da Boa Esperança. Frágil, a caravela era um barco rápido, pequeno e fácil de manobrar. Em casos de necessidade, poderia ser movido a remo. Então, os dados biográficos do navegador anterior a essa viagem são escassos e contraditórios. A data do nascimento é ignorada. Foi escudeiro fidalgo da Casa Real e administrador do Armazém de Guiné, e sabe-se que descendia de Diniz Dias. Há informações sobre um certo Bartolomeu Dias, mercador em Lisboa e na Itália nos anos de 1475 a 1478. Porém, pode ser outra pessoa com o mesmo nome. Então, nós temos também essa questão dos documentos. Né? Então, existem alguns documentos que eles são contraditórios, e esses documentos, né, vão também levar, né, a uma certa dubialidade dentro desse contexto, né, principalmente sobre a questão da existência realmente desse navegador. Mas um ponto é importante, esse legado deve ser levado sempre adiante. Então, o outro navegador português muito importante foi Vasco da Gama. Né? Então, Vasco da Gama ele conseguiu, né, cumprir a missão, né, do Bartolomeu Dias. Ele vai transpor o Cabo da Boa Esperança e ele vai chegar até a Índia. Então, desde o século XV, impulsionados pelo infante Dom Henrique, os portugueses vinham aprofundando o conhecimento sobre o litoral africano. Então, a partir da década de 1460, a meta tornou-se conseguir contornar a extremidade sul do continente africano para, assim, ascender a riqueza à Índia, a pimenta preta e outras especiarias, estabelecendo uma rota marítima de confiança. A República de Veneza dominava grande parte das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, e desde a tomada de Constantinopla pelos otomanos, limitará o comércio e aumentará os seus custos. Então, Portugal pretendia usar a rota iniciada por Bartolomeu Dias para quebrar o monopólio comercial mediterrâneo. Então, no caso, a intenção, né, dos portugueses era simplesmente tomar dos comerciantes itálicos, né,
o monopólio do comércio com as Índias. Então, isso vai fazer com que Portugal cobiçasse muito essas novas rotas. E isso vai levar, né, a esse empreendimento cada vez maior, e o Vasco da Gama será um desses responsáveis. Então, quando o Vasco da Gama tinha chegado, né, tinha cerca de 10 anos, esses planos né, em longo prazo estavam perto de ser concretizados. Então, Bartolomeu Dias tinha retornado de dobrar o Cabo da Boa Esperança, depois de explorar o Rio Infante, no caso atual, né, no caso o Grand Fish River, né, então no caso atual, África do Sul. Então, após ter verificado que a costa conhecida era estendia para o Nordeste, então, em simultâneo, foram feitas explorações por parte, né, durante o reinado de Dom João II de Portugal, suportando a teoria, né, a teoria de que a Índia era acessível por mar a partir do Oceano Atlântico. Então, Pero de Covinha e Afonso de Paiva foram enviados via Barcelona, Nápoles e Rondes até Alexandria, porta de Aden, Ormuz e a Índia. Então, eles vão fazer toda essa navegação pela costa ocidental e depois pela costa oriental da África até chegar à Índia. Então, faltava apenas um navegador comprovar a ligação entre os achados, né, de Bartolomeu Dias e o Pero da Covinha, né? Então, e Afonso Paiva, para inaugurar uma rota comercial potencialmente lucrativa para o Oceano Índico. A tarefa foi atribuída a Dom João II e Estevão da Gama, pai de Vasco da Gama. Contudo, dada a morte de ambos, em julho de 1497, o comando da expedição foi delegado ao novo rei Dom Manuel I de Portugal e Vasco da Gama, possivelmente tendo em conta o seu desempenho ao proteger o interesse comercial dos portugueses, né, de depredação pelos franceses ao longo da Costa do Ouro africana. Então, Manuel I de Portugal confiou a Vasco da Gama o cargo de capitão-mor da frota e, no sábado do dia 8 de julho de 1497, zarpou de Belém, né, em demanda da Índia. Então, era a expedição essencialmente exploratória, que levava cartas do rei Dom Manuel I para o reino as Vistars, né, então padrões para colocar o que fora equipada por Bartolomeu Dias, com alguns produtos que haviam provado ser úteis na sua viagem. Então, para as trocas, né, com o comércio local, o único testemunho presencial da viagem é constada no diário de bordo, anônimo, né, atribuído a Álvaro Velho. Né? Então, nós temos poucas fontes, né, que relatam realmente essa viagem e como ela ocorreu. Mas, né, nós sabemos que o Vasco da Gama vai chegar ao seu objetivo. Então, a expedição partiu de Lisboa, acompanhado por Bartolomeu Dias, né, que seguia numa caravela rumo a Minas, seguindo a rota já experimentada pelos anteriores exploradores ao longo da costa africana, através de Tenerife e que é o arquipélago do Cabo Verde. Após atingir a costa da atual Serra Leoa, Vasco da Gama desviou-se para o sul, em mar aberto, cruzando a linha do Equador. Em demanda dos ventos vindo do oeste do Atlântico Sul, né, no caso, que Bartolomeu Dias já havia identificado desde 1487, essa manobra de volta do mar foi bem sucedida no dia 4 de novembro de 1497. Então, a expedição atingiu novamente o litoral africano. Após mais 3 meses, o navio tinha navegado em torno de 6.000 quilômetros de mar aberto, e a viagem mais longa até então é realizada pelo alto mar. Então, no caso, as navegações, até um certo período, ela ficava muito próximo da costa. Né? Então, eles não se aventuravam no alto mar, que era uma rota mais rápida, mas muito mais perigosa também para aquela realidade que eles tinham a sua tecnologia muito menos avançada do que nós temos hoje. Então, no dia 16 de dezembro, a frota já tinha ultrapassado o chamado Rio Infante, né, na África do Sul, onde o Bartolomeu Dias havia retornado anteriormente e navegou em águas até então desconhecidas para os europeus. No dia de Natal, Gama, né, então Vasco da Gama e sua tripulação batizou a costa em navegação no nome de Natal, atual província de KwaZulu-Natal, né, na África do Sul. Então, eles começam a expandir os seus domínios na África do Sul, e isso é um ponto essencial para iniciar o processo comercial naquela região.
Então, em 2 de março de 1498, completando o contorno na costa africana, a armada chegou à costa de Moçambique após haver sofrido fortes temporais, né, de Vasco da Gama ter sufocado com as mãos de ferro uma revolta da marinhagem. Na costa leste africana, os territórios controlados por muçulmanos entregavam a rede de comércio do Oceano Índico. Em Moçambique, encontraram os primeiros mercadores indianos. Inicialmente, são bem recebidos pelo sultão, que os confunde com muçulmanos e disponibiliza 2 pilotos. Temendo que a população fosse hostil aos cristãos, tentam manter o equívoco, mas após uma série de mal-entendidos, foram forçados por uma multidão hostil a fugir de Moçambique, zarpando do porto, disparando aos seus canhões contra a cidade. Então, o piloto que o sultão, da ilha de Moçambique, ofereceu para conduzir as Índias, havia sido secretamente incumbido de entregar os navios portugueses aos mouros em Mombasa. Então, o acaso fez descobrir a cilada. Vasco da Gama pôde continuar. Então, a costa do atual Quênia, a expedição saqueou navios mercantes árabes desarmados, e portugueses tornaram-se conhecidos como os primeiros europeus a visitar o porto de Mombasa, mas foram recebidos com hostilidades logo que partiram. Bem, então, em fevereiro de 498, Vasco da Gama seguiu para o norte, desembarcando no armistício do porto de Milende, então rival de Mombasa, onde foi recebido pelo sultão, que lhe forneceu um piloto árabe, conhecedor do Oceano Índico, cujo conhecimento dos ventos e monções permitiu guiar as expedições até Calicut, na costa sudoeste da Índia. Então, as fontes divergem quanto à identidade do piloto, identificando-o, por vezes, como um cristão, ou um muçulmano, ou um Buzerati, que era uma religião ali pertencente à região do Quênia. Então, um historiador tradicional descreve o piloto como o famoso navegador árabe, o Ibn Majid, então mais relatado contemporaneamente pelas posições de Manjid, noutro local naquele momento. Então, nesse caso, eles conseguem atingir o seu objetivo por conta de chegar ao reino rival, a outra cidade que ele tinha sido expulso, no caso, na cidade de Mombasa. Então, isso vai fazer com que os portugueses consigam controlar o comércio naquela região. Bem, então nós temos aqui um mapa, mais ou menos, como é que foi a viagem do Vasco da Gama e como ela mudou a forma de como os portugueses conseguiam os seus interesses. Bem, então, nesse caso, os portugueses tinham chegado ao seu objetivo, mas um fato determinante conseguido pelos espanhóis em 1492 vai mudar toda a história das navegações, que vai fazer com que os portugueses comecem a olhar mais para o lado oeste do Oceano Atlântico, onde os europeus, os espanhóis, teriam relatado que tivessem chegado nas Índias, mas, na verdade, eles teriam chegado na América, que nós vamos falar um pouquinho agora. E para retratar esse fato, nós vamos falar um pouquinho aqui de Pedro Álvares Cabral, então, o nosso famoso descobridor. Então, aquele europeu que chegou primeiro aqui nas terras brasileiras, teoricamente, sempre lembrando sobre isso. Bem, então, Pedro Álvares Cabral foi um fidalgo, comandante militar, governador, explorador português, creditado como descobridor do Brasil. Realizou significativas explorações da costa nordeste da América do Sul, reivindicando para Portugal. Embora os detalhes da sua vida de Cabral sejam esparsos, sabe-se que veio de uma família nobre, colocado na província interior, e recebeu uma boa educação formal. Então, Pedro Álvares Cabral, ele era de família nobre. E isso vai fazer com que ele tenha um papel determinante dentro do período das navegações portuguesas. E com ele, aí inicia-se o processo de navegação e descoberta do Brasil. Então, ele foi nomeado para chefiar uma expedição às Índias em 1500, seguindo a rota do recém-inaugurada por Vasco da Gama,
né? Então contornando a África. Então, o objetivo desse empreendimento era retornar com especiarias valiosas, estabelecer relações comerciais com a Índia, contornando, né, então, contornando o monopólio sobre o comércio de especiarias. Então, nas mãos dos comerciantes árabes, turcos e italianos. Então, aí, a sua frota de 13 navios afastou-se bastante da costa africana, talvez intencionalmente desembarcou, né, no que ele inicialmente chamou, tratasse uma grande ilha, da qual deu o nome de Vera Cruz, né? Então, verdadeira cruz. E a Pero Vaz Caminha, que fez a sua referência. Então, explorou o litoral e percebeu que a grande massa de terra era provavelmente um continente. Então, despachando em seguida um navio para notificar ao rei Manuel I a sua descoberta das terras. Então, como o novo território se encontrava dentro do hemisfério português, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, reivindicou para a coroa portuguesa. Havia desembarcado na América do Sul e as terras que havia reivindicado para o rei de Portugal, mais tarde constituiriam o Brasil. Então, as frotas restabeleceram-se e continuou rumo a leste para finalmente de retomar a viagem rumo às Índias. Então, teoricamente, trabalhando aqui, então, nós pensamos que o descobrimento do Brasil foi um mero acidente, provocado por uma tempestade ou por um mero erro cartográfico, mas levanta a possibilidade de que houve um propósito para se chegar aqui no Brasil. Então, se houve uma proposta de competir diretamente com os interesses espanhóis ali na região. Então, nesse momento, a expedição, uma tempestade do Atlântico Sul, provocou a perda de 7 navios e 6 embarcações restantes encontraram-se eventualmente no canal de Moçambique. Antes de prosseguirem a Calicut, na Índia, Cabral inicialmente obteve sucesso nas navegações dos direitos de comercialização das especiarias, mas os comerciantes árabes consideraram o negócio português como uma ameaça ao monopólio deles e provocaram um ataque de muçulmanos e hindus ao entreposto português. Então, os portugueses sofreram várias baixas e suas instalações foram destruídas. Cabral vingou-se do ataque saqueando e queimando flotas árabes, e em seguida bombardeou a cidade em represália à incapacidade de seu governante em explicar o ocorrido. Então, de Calicut, a expedição rumou a Cochin, outra cidade-estado indiana, onde Cabral fez amizade com os seus governantes e carregou seus navios com especiarias cobiçadas. Antes de retornar à Europa, apesar da perda de vidas humanas de navios, a viagem de Cabral foi considerada um sucesso após o regresso a Portugal. Os lucros extraordinários resultantes da venda das especiarias reforçaram as finanças da coroa portuguesa e ajudaram a lançar as bases do Império Português, que se estenderia das Américas até o Extremo Oriente. Então, no caso, aí que inicia-se o processo do crescimento do Império Português e da sua grande importância, principalmente conquistar novas terras e, com isso, obter lucros até então inimagináveis. Então, Cabral foi mais tarde pretendido como uma nova frota, foi reunida para estabelecer uma presença mais robusta na Índia. Então, possivelmente com o resultado de uma desavença com Manuel I, tendo perdido a preferência do rei, aposentou-se da vida pública, havendo poucos registros sobre sua parte final de sua vida. Sua realização cairá no esquecimento por mais de 300 anos. Algumas décadas depois da independência do Brasil de Portugal, no século XIX, a reputação de Cabral começou a ser reabilitada pelo imperador Dom Pedro II do Brasil, como uma forma de buscar a formação da identidade nacional. Então, desde então, os historiadores têm discutido se Cabral foi descobridor do Brasil, e se a descoberta foi acidental ou intencional. A primeira dúvida foi resolvida pela observação de que poucos encontros superficiais feitos por exploradores antes dele mal foram notados e nada contribuíram para o desenvolvimento da história das futuras terras que tornariam o Brasil. A única nação das Américas de língua oficial é a portuguesa, no caso, a única nação de língua portuguesa da América é o Brasil. Então, quanto à segunda questão, nenhum consenso
né? Então, definitivo foi formado da hipótese da descoberta intencional, carece a provas sólidas. Então, não obstante, embora seus prestígios tenham sido ofuscados pela fama de outros exploradores da época, Cabral hoje é considerado uma das personalidades mais importantes da era do descobrimento, né, ali naquela realidade. Então, isso vai fazer com que ele se torne um dos principais navegadores naquele momento. Então, aqui nós temos, né, um mapa, mais ou menos, como seria a diferença da viagem do Vasco da Gama e a viagem do Cabral. E quais foram os resultados que ele vai obter. Né? Além da descoberta do Brasil, também conseguiu uma aliança muito importante na cidade de, né, nas outras cidades-estados, né, no caso de Cochin, ali na Índia. Bem, gente, então o que nós vamos, né, fazer sobre isso? Então, a busca, né, por novos produtos, né, a serem comercializados. Então, no caso, né, como é que esses produtos eram tão vantajosos, né, para aquele momento, e principalmente a relação comercial com essas cidades-estados indianas. E, né, com isso eu termino aqui as navegações portuguesas. Então, como é que as navegações portuguesas elas foram tão importantes, né, para a formação, né, do Reino de Portugal? E com isso, né, nós vamos dando final aqui a esse momento. Então, agradeço a todos aqui por estarem me acompanhando até aqui. O vídeo ficou bem extenso, mas eu acredito que eu busquei no máximo de informação possível. Então, espero que tenha sido claro, né, que seja, né, que tenha compartilhado, que tenha sido algo muito importante para, né, romper alguns paradigmas sobre a história do Brasil. Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima e muito obrigado. E esquecendo aqui, né, não esqueça, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, né, se você não é inscrito, né, já deixa aqui a sua inscrição também. Muito obrigado.